Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos online e estamos começando agora um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o bem-aventurado aqueles que têm o coração puro. Mas como vocês sabem, em todos os nossos estudos e todos os nossos trabalhos aqui da casa, nós sempre começamos com uma prece. Portanto, eu convido a todos que nesse momento possam fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao alto, fazendo a nossa religação com o nosso Pai através dessa prece. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é o estudo do Evangelho de Jesus através da ótica espírita, para que de posse dessa nova realidade, dessas novas verdades, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Por isso que em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, mas sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá mais uma vez. Como eu já tinha adiantado para vocês, nós estamos começando um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, em que nós vamos falar de bem-aventurado aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Primeiro nós temos que entender que todas aquelas, eu gosto muito dessas bem-aventuranças que está em Mateus no capítulo 5, essas bem-aventuranças, elas sempre nos convidam à conquista de algumas virtudes, né? E a virtude referente a essa bem-aventurança é da pureza, da confiança, né? É a pureza de coração. Então, e é bem interessante essa passagem, e eu vou estudar um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, que nós vamos falar sobre escândalos, vamos falar se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Eu vou ler a mensagem toda que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 6, que vai até o versículo 11, para a gente poder fazer uma análise melhor desse ensinamento de Jesus. E como eu gosto sempre de frisar, quando nós vamos ler qualquer texto religioso, nós temos sempre que procurar buscar simbologias, metáforas e a experiência criatura-criador e o momento em que cada um está passando, para que a gente possa ter uma noção exata do que está acontecendo. Por isso que é necessário que a gente leia, pelo menos um pouco mais na íntegra, para que a gente possa fazer uma análise melhor do que Jesus queria nos passar. Por isso mesmo ele até dizia que ele ia enviar um Consolador prometido, porque algumas coisas iam ficar sem muito entendimento, ou naquele momento as pessoas não estavam em condições de entender, que ele mais tarde iria mandar um Consolador para poder esclarecer aquilo que ficou sem entendimento e aquilo que ficou oculto, para que a gente pudesse ter uma análise melhor no momento atual que nós estamos vivendo, dos ensinamentos passados por Jesus há mais de 2000 anos. E ele começa assim: quem escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Olha que é uma figura bem enérgica, né, que Jesus está usando nessa passagem. E essa mó era uma pedra
colocada no moinho, em que o asno, né, o burrico, ficava passando com aquilo ali, pesado, ele arrastando para poder moer o trigo ou outras coisas mais. Ai do mundo, e ele continua, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Assim, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti, tira fora de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no geena do fogo. Eu vou parar aqui a leitura, ela continua até o 11, eu parei no versículo 9, para a gente poder fazer uma reflexão. É uma figura assim bem enérgica, né, de Jesus, é uma maneira muito enérgica do que ele está falando. E a gente precisa entender e não levar isso ao pé da letra, porque você imagina um fundamentalista lendo uma passagem dessa, se ele achar que ele tem que levar ao pé da letra, o negócio ficaria meio esquisito, né? Mas vamos entender por que dessa pureza de coração. Por que Jesus fala isso? Existem duas palavrinhas que estão contidas nessa passagem, que é escândalos, que na época de Jesus essa palavra era utilizada, o escândalo. Hoje a gente acha que escândalo é coisa exterior, né? Mas na época de Jesus, escândalos era todas as vezes que você criasse um obstáculo. Por isso que ele diz assim, um desses pequeninos. Ou seja, daqueles que estão acreditando nele, naquilo que ele está trazendo, você criar obstáculos, né? Eu até uma última gravação que eu fiz, eu falei, ao invés da gente dificultar a vida das pessoas, que nós sejamos facilitadores das vidas das pessoas. É isso que Jesus está querendo dizer, não crie obstáculos àqueles que querem seguir aquilo que eu estou trazendo. Ninguém é obrigado, mas também não crie obstáculo, não crie resistência àqueles que querem seguir esse caminho. E Geena, ou o fogo, né, do inferno, como às vezes a gente vai encontrar em algumas passagens que Jesus fala. Nós temos que entender que naquela época que Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás, o mundo era completamente diferente de hoje, o poder de Roma era muito forte naquela época, e todos nós conhecemos mais ou menos a história desse período em que Jesus esteve aqui. Esse Geena, ou fogo eterno, existia em Jerusalém, foi construído um altar, uma divindade pagã chamada Moloque. E lá, inclusive, as pessoas iam fazer certos rituais de, inclusive, queimar crianças vivas nesse altar que foi construído por essa divindade pagã que chamava-se Moloque. Pois bem, um tempo depois, o rei Josias mandou destruir aquele local e proibiu esse tipo de manifestação. E esse local, que era em Jerusalém, acabou servindo de um local onde as pessoas jogassem coisas fora, né? Para entulhos, virou um depósito de lixo em Jerusalém. E lá, inclusive, os animais que eram mortos, jogavam-se ali, queimavam-se os animais mortos ali. Queimava os animais. Aí a gente já começa a entender esse fogo eterno, né, que está ali porque era um local que usava-se para isso. Essa Geena era esse local, né, que vivia sempre pegando fogo a vida toda vez, toda hora que você passasse ali, tinha alguém enterrando um animal que morreu, ou jogando o entulho fora e botando fogo, e aquilo ficava aquele fogo ali eternamente. Aquilo não se apagava. Aí a gente já começa a entender
essa mensagem de Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa entender dessa pureza de coração, hoje você liga um aparelho de televisão, já de manhã cedo você começa a escutar notícias sempre desagradáveis, né? A grande maioria do noticiário que a gente assiste são sempre coisas muito tristes. E a gente às vezes escuta, né? Mãe que tira a vida de filhos, filhos que tiram a vida dos pais, amigos que acabam assassinando amigos, corrupção, uma série de coisas que nós vamos sendo impregnados por essas informações e vamos acabando ficando desesperançosos da vida. A gente perde a esperança no ser humano. Eu canso de ouvir pessoas falarem que o ser humano não tem mais jeito. E outras coisas mais que você já deve ter cansado de ouvir também. Há uma expressão que eu nem me lembro muito bem, mas é preferível, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros. Tem esse tipo de expressões que são muito usadas. Quer dizer, a falta de esperança, que é uma dessas virtudes, né, da confiança, da pureza, você se manter puro, não é você se deixar contaminar, porque para analisar, seria isso a maternidade? Uma mãe tirar a vida dos seus filhos? Essa não é maternidade. Quantas mães dedicam diariamente a sua vida aos seus filhos? Agora ninguém fala isso na televisão, da dedicação de mães que às vezes cuidam dos seus filhos, que nascem com determinadas situações, problemas seríssimos, problemas teratológicos, e que cuidam dos seus filhos. Então a maternidade não é essa maternidade que dá notícia. A amizade, amigos que tiram a vida, cônjuges que tiram a vida dos seus parceiros, isso não é a convivência correta. E a gente não pode pegar e colocar em cima de toda essa situação como se fosse isso a humanidade. Agora, por isso que Jesus dizia, os escândalos eles precisam vir. Para quê? Para que a gente analise, para que você não cometa os mesmos erros. Nós vemos aí noticiários de corrupção, de política, a gente já está cansado de ouvir isso, né? Toda hora. Então, o que a gente precisa entender, você precisa saber que essas coisas acontecem, estão acontecendo, ninguém está querendo aqui cobrir, que a gente sabe que isso ainda acontece no nosso plano, ainda, no nosso planeta. Agora, que isso não contamine o nosso processo evolutivo, que não seja algo que venha criar um obstáculo ao nosso crescimento, que a gente desista de evoluir, de progredir, de amar a vida, de amar as pessoas, de conviver bem com as pessoas. É isso que Jesus procura passar para a gente nessa mensagem. Esse arrancar da mão, Jesus usa de uma figura muito enérgica, né? O que ele está querendo dizer é que a gente tire esses sentimentos impuros que vão se acumulando no nosso coração. Esses sentimentos vão criando situações embaraçosas para nossas vidas, do tipo mágoas, ressentimentos, né? Desavenças entre as pessoas, que você não coloque isso, não deixe isso dentro de você. A mágoa, às vezes você fica magoado com uma pessoa e aí aquilo fica lá dentro de você e você sentindo aquilo, vira e mexe, você está se recordando daquele momento. Quando você lembra daquela pessoa, você se lembra de novo disso, quando aquela pessoa te magoou. Existe uma outra expressão de Jesus, de perdoar, perdoe as ofensas, né? Quando Jesus fala perdão das ofensas, Jesus está querendo dizer para a gente, não se ofenda com as coisas que as pessoas às vezes dizem para a gente.
Porque a partir do momento que você se ofende, você dificilmente, só com muito tempo, é que você vai tirar isso de dentro da gente. Essas coisas ficam ali dentro, remoendo dentro da gente, isso fica mágoa, ressentimento, porque fez isso. Às vezes, eu estou falando com vocês, não estou dizendo que eu já consegui fazer tudo isso. No outro dia eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu estava na rua e eu fiquei chateado com a situação. Já se passaram uns 4 ou 5 anos e eu me lembrei no outro dia disso, quer dizer, são coisas que estão lá dentro, estão magoando a gente, marcando a gente e estão ali. E aí a gente vai entender o que é esse fogo eterno que Jesus fala. É isso que está dentro da gente. É esse fogo eterno que você é eterno, está ali dentro de você. Está ali dentro te destruindo, tirando a tua paz e o teu sossego. Então, o entendimento dos nossos sentimentos, né? Quando você começar a ter esse tipo de sentimento de mágoa, de rancor, de raiva, de querer se vingar, tire isso da sua mente. É isso que Jesus está querendo, não é arrancar. Isso foi uma forma alegórica que ele mostrou para a gente que era muito melhor, né, do que você guardar isso eternamente dentro de você, esses sentimentos impuros. Para a gente encerrar esse nosso encontro e para a gente fazer uma análise profunda desse entendimento que Jesus nos fala, desse fogo que arde. Eu estava hoje vindo para cá e estava estudando um pouco sobre esse tema. A gente procura ser um pouco mais rápido, sucinto, para que vocês possam depois analisar de maneira melhor. Leiam. Por isso a gente sempre menciona aqui, essa passagem está em Mateus, no capítulo 11. Vá lá, pegue, capítulo 18, aliás, pegue, leia, reflita, faça uma análise. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 8, né, que fala de bem-aventurados puros de coração. Vá lá, leia, estude. É não criar obstáculo para vocês. A gente não está querendo criar obstáculos, não, muito pelo contrário, dando uma oportunidade de leitura, de fazer. A gente sabe que, por exemplo, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está muito ligada à terceira parte do livro dos Espíritos. Eu sei que quase todos vocês têm conhecimento disso, mas o livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Essas 4 partes depois têm a ligação com os outros 4 livros da codificação espírita. Por exemplo, a primeira parte do Evangelho, do livro dos Espíritos, é a Gênese, o livro que aborda não é com mais profundidade, mas traz mais esclarecimentos para a gente, é a Gênese, que é a primeira parte do livro dos Espíritos. A segunda parte do livro dos Espíritos, ele está ligado ao Evangelho segundo, é a terceira parte, aliás, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira parte que vai falar da lei da destruição. Então, quando a gente for fazer esse estudo, falar, leia sobre a lei de destruição para a gente entender esse processo. Por isso que Jesus dizia, é necessário que venham os escândalos para que isso seja encerrado. Por isso que tem a lei de destruição, para destruir o que está equivocado e errado. E por isso ele dizia, é necessário os escândalos. Mas é necessário que a gente mantenha-se limpo, a pureza de pensamento, a pureza de coração, para que a gente não seja contaminado pelas situações que aí se encontram na vida. Então, para a gente encerrar, eu me lembro de um momento de Chico Xavier com os seus mentores espirituais, o mentor principal dele, Emmanuel, mas outros que trabalhavam na época com Chico, um dia se reuniram com ele e disse, Chico, nós estamos tendo uma dificuldade de nos comunicarmos com você, porque você, na altura mais ou menos aqui do coração, do plexo, né, que nós temos aqui,
você está com uma mancha muito escura. Aconteceu alguma coisa que você está guardando essa mágoa, esse sentimento aí dentro. E a gente precisa resolver essa situação. E aí o que aconteceu? Chico Xavier tinha uma cachorrinha e essa cachorra ficou doente. E como vocês sabem, Chico trabalhava muito lá no centro, às vezes chegava muito tarde em casa, atendendo a centenas de pessoas, e ele não parava enquanto não atendesse a última pessoa, e ele chegava em casa e ia cuidar da cachorrinha doente, que ficava lá chorando, gritando de dor, e Chico ia, cuidava da cachorra, com todo carinho, até que ela se acalmasse, enfim. E aí uma pessoa muito amiga dele, penalizada com essa situação, vendo a situação do cachorro, que estava doente, vendo todo o sacrifício de Chico Xavier, resolveu dar um fim, resolveu criar um escândalo, né? Porque foi o que ela fez. E vai e mata a cachorrinha de Chico Xavier. Chico, quando chegou e viu que a cachorra não estava, foi procurar saber o que aconteceu. Aí essa pessoa muito amiga dele disse, olha, eu fiquei muito penalizado com a situação da cachorra e com a sua situação também. Você é um homem que trabalha tanto, ainda chega em casa, ainda tem que tomar conta ainda tem que cuidar dessa cachorra. Eu acabei matando a cachorra. Chico ficou muito revoltado, muito chateado, e aquilo ficou com ele, foi isso que criou. É essa figura que Jesus fala do Geena, do fogo eterno. Essas coisas ficam aqui dentro, é como se fosse um fogo que está ali dentro te queimando, te corroendo. E aí isso aconteceu com Chico. Olha, era Chico Xavier. E ele ficou com aquilo, e ele estava tendo dificuldade. Os guias espirituais estão tendo dificuldade de comunicação com ele por causa dessa mágoa que ele guardou dentro de si. E aí Emmanuel o chamou, conversou com ele, disse, olha, você vai ter que terminar com isso, porque senão a gente fica com dificuldade, você tem que eliminar esse sentimento que está dentro de você. E aí ele disse, mas o que eu faço então, Emmanuel? Você vá, procure saber com essa pessoa o que ela mais gostaria de ganhar na vida, e presentei ela. Pois bem, Chico foi procurar saber com a pessoa, meio contrariado, mas Chico, você tem que fazer isso. Olha só, eliminar de dentro, né? Um sacrifício. É o sacrifício que Jesus fala de cortar a mão, né? Não é que a gente vai ter que cortar a mão, mas seria um sacrifício muito grande se a gente tivesse que fazer isso. Então, um sacrifício é essa simbologia que tem nessa passagem. E aí Emmanuel disse para ele, ó, vai lá e procura fazer isso. Ele foi procurar a pessoa e a pessoa disse, eu gostaria muito de ganhar uma máquina de costura, overlock. E Chico foi lá numa das lojas daquela, parcelou até nas outras encarnações para pagar, porque o salário dele era pequenininho, e comprou e deu a máquina de presente. Quando ele faz esse ato, que ele doou novamente, e quando ele viu a alegria daquela pessoa ao receber aquilo, diz que aquela mancha escura que estava no peito dele foi desaparecendo. Então, é essa figura, essa simbologia que nós vamos encontrar na passagem do Evangelho de Jesus. De necessários são os escândalos, ai daqueles que o pratiquem. Agora, se você for motivo, ou se você tiver algum obstáculo, ou se você tiver algo que esteja te contaminando, impureza dentro de você, arranque isso fora de você. Arranque o mal dentro de você, que é isso que está te contaminando, e isso faz com que a gente não progrida, não cresça. Esse é um entendimento maior que nós assim entendemos dentro dessa passagem do Evangelho de Jesus. O Espiritismo ele veio justamente isso, tirar os obstáculos do nosso caminho, dar entendimento.
Entender que Jesus fala não é do fogo, do inferno, né, que as pessoas levaram muito por esse lado, mas é isso dentro da gente que fica corroendo, dentro da gente são as mágoas, né? Isso fica ali dentro, te machucando, te fazendo mal e você continua com aquilo. Então arranque, é isso que ele diz, seja enérgico, tire isso dentro de você, procure resolver isso antes, né? Jesus dá tantas lições para a gente sobre essa metodologia, né? Vá, reconcilie-se com o seu adversário. Quer dizer, em tantas outras mensagens dele. Mas aí então fica para a nossa reflexão esse entendimento dessa mensagem de Jesus, de bem-aventurado aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus, e que a gente entenda que nós precisamos tirar todos os ressentimentos e todas as mágoas que nós temos em nosso coração. Fica essa mensagem de reflexão para cada um de nós e que tenhamos aí uma semana de paz, de harmonia e de felicidade. E vamos agora então, como vocês sabem também, em todos os nossos trabalhos, nós encerramos com uma prece. Fechamos novamente os nossos olhos. Elevemos os nossos pensamentos alto, em forma agora de gratidão, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias espirituais, aos mentores de nossa casa, por todo o auxílio e amparo que nos foi dado. Rogamos também por aqueles nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos e aqueles dos quais nós temos dificuldade de relacionamento, para que eles também possam receber os nossos melhores sentimentos nesse momento. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso Cristo planetário, a toda a equipe espiritual reunidos conosco nesse dia. Rogamos, como sempre, o amparo, o auxílio e pedimos humildemente permissão a todos vocês para darmos por encerrados os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Uma boa semana a todos e até um próximo encontro. Fiquem com Deus.